Apenas mais uma última observação, senhor presidente. E antes de encerrar esse meu voto, senhor presidente, eu desejo fazer um outro registro, motivado por declarações que parecem fazer reviver episódios lamentáveis ocorridos na primeira década republicana e, posteriormente, no quadriênio do presidente Marechal Hermes da Fonseca, em que a presidência da República, portanto, a chefia de um dos poderes da República, ao não cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal, agindo em manifesto desacato a uma sentença judicial, entendeu, de modo esdrúxulo, de modo arbitrário e de modo inconstitucional, que os seus critérios, que o seu pensamento e que a sua deliberação deveriam prevalecer sobre os critérios, o pensamento e a deliberação da Suprema Corte, manifestados em decisão revestida da autoridade da coisa julgada em sentido material. Reações corporativas ou suscetibilidades partidárias associadas a um equivocado espírito de solidariedade não podem justificar, senhor presidente, afirmações politicamente irresponsáveis, juridicamente inaceitáveis, de que não se cumprirá uma decisão do Supremo Tribunal Federal revestida da autoridade da coisa julgada. As partes interessadas, ninguém o ignora, senhor presidente, as partes interessadas, quer se trate do Ministério Público, quer se trate de todos e de cada um dos réus, sempre poderão valer-se dos meios processuais destinados a provocar o reexame da matéria, se e quando atendidos os requisitos legais. Inadmissível, contudo, o comportamento de quem, demonstrando não possuir o necessário senso de institucionalidade, proclama que não cumprirá uma decisão transitada em julgado, emanada do órgão judiciário que, incumbido pela própria Assembleia Constituinte de atuar como guardião da ordem constitucional, tem o monopólio da última palavra em matéria de interpretação da Constituição. Mais grave se afigura ainda tal afirmação, senhor presidente, se tiver presente que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a ser cumprido por efeito de sua própria autoridade, consubstancia-se em decisão transitada em julgado. Não se pode ignorar a íntima relação que há entre a coisa julgada material e a concepção mesma de Estado democrático de direito, tal como o assinala o magistério da doutrina, a significar que gestos de transgressão à autoridade da coisa julgada culminam por afetar o próprio significado da ordem democrática, que representa o fundamento por excelência da República. Cabe destacar e reconhecer, desse modo, considerando-se o contexto em questão, que assume papel de essencial importância a interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função institucional de guarda da Constituição confere-lhe o monopólio da última palavra em tema de exegese das normas positivadas no texto da lei fundamental, como tem sido assinalado
com particular ênfase, em outros casos, pela jurisprudência desta Corte Suprema. Menciono o julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 203/498, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes. A interpretação do texto constitucional pelo Supremo Tribunal Federal deve ser acompanhada pelos demais tribunais. A não observância da decisão desta Corte debilita a força normativa da Constituição. Não se pode minimizar o papel do Supremo Tribunal Federal e de suas decisões em matéria constitucional, pois, como salientou nesse precedente por mim referido o eminente ministro Gilmar Mendes, trata-se de decisões que concretizam diretamente o próprio texto da Constituição. É preciso ter em perspectiva que, em sede de fiscalização constitucional, de interpretação constitucional, o exercício jurisdicional do poder de controle, destinado a preservar a supremacia da Constituição, põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal Federal, compreendendo a expressão dimensão política em seu sentido helênico, como apropriadamente a ela se referiu certa vez em julgamento nesta Corte a eminente ministra Carmen Lúcia. Pois no processo de indagação constitucional reside a magna prerrogativa outorgada a esta Corte de definir os limites das competências estatais, de determinar o alcance dos direitos e garantias fundamentais e de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder. Daí a precisa observação de Francisco Campos, cujo magistério enfatiza que, no poder de interpretar a Constituição, inclui-se a prerrogativa de formular e de revelar o próprio sentido do texto constitucional. É que, segundo a lição desse eminente publicista, lá das Alterosas, o poder de interpretar a Constituição envolve, em muitos casos, o poder de formulá-la. A Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la. Nos tribunais incumbidos da guarda da Constituição, funciona igualmente o poder constituinte. É preciso, pois, senhor presidente, reafirmar a soberania da Constituição e, em particular, destacar a intervenção e a posição do Supremo Tribunal Federal, que detém, em tema de interpretação constitucional e por força de expressa delegação que lhe foi atribuída pela própria Assembleia Nacional Constituinte, o monopólio da última palavra, de que já falava Rui em discurso parlamentar, que Rui Barbosa, grande jurisconsulto, grande e eminente advogado, patrono dos advogados brasileiros hoje, e que associava a condição de jurisconsulto eminente a de ilustríssimo político da Primeira República. Foi ele o vice-presidente do Senado Federal, presidiu pro tempore a Câmara Alta do Congresso Nacional durante muitos anos, mas Rui Barbosa, em discurso parlamentar que proferiu como senador da República, precisamente no dia 29 de dezembro de 1914, em resposta ao senador gaúcho Pinheiro Machado, tratava-se da discussão em torno de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que o Supremo proferira já no final do mandato do Marechal Hermes da Fonseca, que se findou no dia 15 de novembro de 1914, assumindo então a presidência da República o presidente de Minas Gerais, Venceslau Braz. Pois bem, durante esse período, durante os 4 anos do Marechal Hermes da Fonseca,
durante esses 4 anos, desenrolou-se o longo consulado do poderosíssimo senador gaúcho Pinheiro Machado. E Pinheiro Machado, então, criticava, nessa sessão do Senado, já sob a presidência de Venceslau Braz, já censurava uma decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que o Supremo Tribunal Federal interferira em assuntos internos que diziam respeito unicamente ao Senado da República, a famosa doutrina das questões políticas, que tinha por finalidade, como ainda tem por finalidade, impedir o exercício da jurisdição pelos órgãos do Poder Judiciário. Pois bem, então o senador Pinheiro Machado criticava a decisão do Supremo Tribunal Federal, contrária à presidência Hermes da Fonseca, que então já havia cessado. Quando então Rui Barbosa interveio nesse debate parlamentar e definiu com precisão o poder de nossa Suprema Corte em matéria constitucional. Disse Rui Barbosa, então, aspas, em todas as organizações políticas ou judiciais, há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar. O Supremo Tribunal Federal, senhores, não sendo infalível, pode errar, mas a alguém deve ficar o direito de errar por último. A alguém deve ficar o direito de decidir por último, de dizer alguma coisa que deva ser considerada como erro ou como verdade. Por isso mesmo, senhor presidente, cabe assinalar que a submissão de todos nós, particulares, servidores civis, chefes militares ou dirigentes políticos, a submissão de todos nós ao império das decisões judiciais, especialmente daquelas que, emanadas do Supremo Tribunal Federal, já transitaram em julgado. Essa submissão incondicional constitui um indício mais veemente de que ainda continuam a prevalecer neste país os postulados essenciais e inerentes ao reconhecimento do Estado democrático de direito. Esse é o domínio natural de atuação dos juízes e tribunais, ou da interpretação do direito e das constituições. E se vivemos hoje esta sociedade livre e aberta de intérpretes da Constituição, não podemos também deixar de reconhecer, e aqui enfatizo uma vez mais, a partir de Rui Barbosa, que cabe ao Supremo Tribunal Federal o monopólio, não da primeira palavra, mas o monopólio da última palavra em matéria de interpretação constitucional. Eventual interpretação desfavorável das normas jurídicas pelos tribunais não pode ser invocada, seja pelo Legislativo, seja pelo Executivo, como ato ofensivo ao princípio constitucional da separação de poderes. Os poderes legislativo e executivo não podem pretender que deles unicamente emanem as legítimas interpretações da Constituição e das leis. Esse não é o domínio institucional do Legislativo e do Executivo, nem essa constitui, no plano de nossa organização jurídica, a atividade preponderante desses órgãos do Estado. Interpretações regalistas ou corporativas da Constituição e das leis que objetivassem produzir exegeses ajustadas à visão e à conveniência exclusivas dos poderes legislativo e executivo, representariam clara subversão da vontade inscrita representariam clara subversão da vontade inscrita no texto de nossa lei fundamental e ensejariam, a partir da inadmissível aceitação da soberania interpretativa de manifestações
executivas ou legislativas, a deformação do sistema de discriminação de poderes. Por isso mesmo, autoridades legislativas ou administrativas, quaisquer que sejam, não têm o poder, sob pena de usurpação das atribuições cometidas ao judiciário, de se insurgir quando já esgotados todos os meios de impugnação recursal, de se insurgir para não cumprir o conteúdo intrínseco dos atos jurisdicionais. Nesse contexto, impõe-se a essas autoridades uma única, só e possível opção: o fiel e estrito cumprimento da decisão transitada em julgado. A insubordinação legislativa ou executiva ao comando emergente de uma decisão judicial, não importa se é do Supremo Tribunal Federal ou de um magistrado de primeiro grau, revela-se comportamento intolerável, inaceitável e incompreensível, especialmente ante a definitividade e a peremptoriedade de que se reveste a autoridade da coisa julgada em sentido material. Qualquer autoridade pública que descumpra uma decisão emanada do Poder Judiciário transgride a própria ordem constitucional e, em assim procedendo, expõe-se, em consequência de seu comportamento, aos efeitos de uma dupla e inafastável responsabilidade: a responsabilidade penal por infração, possivelmente, ao artigo 319 do Código Penal, que define, em função das razões determinantes da conduta do agente, o crime de prevaricação, a responsabilidade político-administrativa, tratando-se de membro do Poder Executivo, e a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, com todas as gravíssimas consequências estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República. Menciono aqui precedentes desta Corte, senhor presidente. Um, da lavra do saudoso ministro Soares Munhoz, no qual o Supremo Tribunal Federal salientou que comete crime de prevaricação o agente que, in officio, deixa de praticar, retarda ou frustra a execução de ordem judicial proferida, desde que caracterizado o dolo específico do agente rebelde. E diz ele, aspas, a recusa ao cumprimento de ordem judicial constitui fato do qual emerge a dedução necessária de que o agente assim procede para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pois não há, em princípio, outra explicação para esse comportamento. Não pode estar isento de dolo aquele que não cumprir a ordem do magistrado. RTJ 92, página tal, etc. e tal. E menciono, senhor presidente, que a extrema gravidade da conduta de desobediência que está a ser anunciada por aí leva-me a tecer estas considerações, uma vez que se impõe preservar a necessária harmonia no convívio institucional entre os poderes da República, e não se revelando possível nem concebível, em plena vigência do Estado Democrático de Direito, que autoridades qualificadas pela alta posição institucional que ostentam na estrutura de poder desta República, que qualquer autoridade assim qualificada possa descumprir pura e simplesmente uma decisão irrecorrível do Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, senhor presidente, e pedindo vênia aos magníficos votos que sustentam, não é, de maneira consistente, tese
oposta, como os votos proferidos pelo eminente ministro revisor Ricardo Lewandowski, pela eminente ministra Rosa Weber, pelo eminente ministro Dias Toffoli e pela eminente ministra Carmen Lúcia. Não obstante, senhor presidente, peço vênia para acompanhar Vossa Excelência na parte dispositiva, considerados os fundamentos que dão suporte a este meu voto. Nesse sentido, é como eu me pronuncio. Senhores ministros, eu proclamo o resultado, mas antes gostaria de indagar se alguém quer fazer alguma outra consideração sobre esse tópico. Não havendo, o Tribunal Pleno decidiu, por maioria, que, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória proferida nestes autos, primeiro, ficam suspensos os direitos políticos de todos os réus, ora condenados na forma do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Segundo, consequentemente, ficam os réus, ora condenados, impedidos de exercer mandato representativo. Senhor presidente. Pois não. Me perdoe,